fiquem à vontade, se quiserem sentar, ficar em pé, sentar no chão. Bom, gente, essa exposição, como vocês devem ter lido, né, no texto ou em algum outro lugar, ela é uma retrospectiva, não de toda a minha carreira. Eu comecei a expor, eu considero que eu me coloco como artista a partir de 1999, quando eu faço a minha primeira exposição e, enfim, eu considero ali um marco, não de começar a desenhar e pintar, claro, mas é o primeiro momento que eu falo: "Ó, eu sou artista, esse é meu trabalho", né. Mas essa exposição ela não contempla, todo esse tempo, aí seriam 27 anos, ela é um recorte dos últimos 14, 15 anos, né. A obra mais antiga que tem aqui é de 2012, então seriam 14 anos. E nesses 14 anos, eu já vinha trabalhando da maneira como eu costumo trabalhar há algum tempo já, que é com a ideia de série, né. Então eu passo um tempo dentro de uma pesquisa, desenvolvo alguns trabalhos que têm unidade entre si, que são pensados, né, como uma narrativa. Não, lógico, as telas os trabalhos funcionam individualmente, mas eles fazem todo um sentido. Então o que eu tenho aqui são recortes de 4 séries. Não tá tudo, claro, né, graças a Deus de vez em quando vende alguma coisa, vai para acervo, mas aqui estão os trabalhos que estão comigo e alguns que eu peguei emprestado também de pessoas próximas, e aí foi tranquilo. Eu vou falar um pouquinho das séries, e aí depois a gente pode abrir para conversa. Eh, Como eram séries, mesmo sendo uma retrospectiva geral, eu tentei, junto com o professor Isaac, né, a gente trabalhou na expografia, fazer algo como uma divisão, né, não tem salas aqui, mas deu para, com os painéis, com as mudanças de parede, com os textos, dividir. Então nessa parte aqui, estão as obras da série Todo Santo Dia. Essa série eu produzi os trabalhos dela entre 2014 e 2016, né. Eu fiz muita coisa para essa série, num período muito curto, aí logo passei para uma continuidade dela, então ela é bem, eh, de todas as que estão aqui, talvez ela seja a mais, que eu considero mais encerrada, assim, não é algo que eu penso em retornar. Mas eu gosto muito dela, não é por isso, é porque acabou que ela tinha, eu acho que ela tinha um recorte muito específico. Esses trabalhos, bem resumidamente, são todos inspirados, relacionados com textos bíblicos ou com alguns textos relacionados principalmente ao catolicismo, né, história de santos, cânones, enfim, textos apócrifos, mas todos procuro pegar histórias bem conhecidas. Eu parto do prin Não é uma pintura sacra, não se pretende como pintura sacra, nem como pintura religiosa. Mas eu penso mais no cristianismo, em toda a mitologia judaico-cristã, como algo que não faz diferença se a gente segue ou não uma das religiões dentro desse espectro, né. A gente vive no Brasil, que é um país, né, que foi fortemente influenciado pela cultura europeia, portuguesa e de outros lugares, mas sobretudo portuguesa. E na base dessa cultura está o cristianismo, nas leis, nas tradições, nos costumes, no fato da gente estar aqui discutindo, né, sobre arte, tem toda uma influência histórica e cultural que vai sempre passar. Então por mais é aquela história, né, se você não está dentro do cristianismo, o cristianismo está dentro de você, mas no sentido de que, eh, são coisas que no dia a dia também nos envolvem, mesmo que a gente não perceba. Então eu comecei a refletir sobre isso e associar algumas narrativas bíblicas, a princípio só as bíblicas, com cenas do cotidiano, também pensando muito como muitas vezes essas narrativas são
bastante terrenas, humanas, mais do que em outras mitologias. Você pega a mitologia grega, por exemplo, tudo vai se passar, né, no Olimpo e tudo é muito extraordinário, e tudo se não tem um deus envolvido, tem um semideus. E as narrativas bíblicas, elas têm essa coisa mais de secular, né, era o fulano que estava ali vivendo a vida dele, daí acontece algo, né, extraordinário no meio daquele cotidiano. E geralmente nessas pinturas eu tento representar, ainda que, né, com outra roupagem, nunca esse momento em que algo extraordinário acontece, mas algo um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Então, é um pouco sobre isso. Algumas pinturas são mais bem-humoradas, outras só mesmo são quase que uma desculpa para falar de cotidiano, né, e lógico, quando a gente fala de cotidiano, sempre tem uma perspectiva pessoal. Então são coisas que eu acho que poderiam acontecer no meu entorno, né, por exemplo, eh, alguém escolha qualquer uma. A do gato? A da senhora? Tá. Eh, eu tento não deixar muito marcado na pintura, mas geralmente os títulos, né, estão relacionados com as narrativas bíblicas. Esse aqui é a mulher de Noé. E todo mundo conhece a história, né, que, eh, ia haver um grande dilúvio, só o Noé foi avisado, ou não foi só ele foi avisado, mas só ele que botou fé, e ele foi designado para fazer algo ali, né, grandioso, uma arca para ser a retomada da vida quando passasse o dilúvio. E aqui eu imagino não a coisa épica, né, toda da construção, mas a mulher do Noé, aqui bem no sentido de uma mulher que é dona de casa, de uma mulher que está ali, né, nos bastidores, já que ele é o cara que vai, que faz, que acontece, que constrói com não sei quantos côvados. E, de certo, ele estava falando isso na cabeça dela, isso na minha imaginação, e bem no dia que ela põe lençol no varal, vai chegar o dilúvio. Poxa, aí ela: "Meu", então eu pensei em algo assim, então essa aqui faz parte das minhas narrativas mais que eu considero, assim, mais bem-humoradas. Mas, assim, é algo que como professora de arte, né, eu tenho sempre que insistir. Esses processos que eu estou contando e mesmo os textos que tem aqui, sempre são algo, interessante no sentido de quem quer procurar isso é processo, né, isso é construção, enfim, mas que também esse trabalho ele foi para o mundo, ele pode ter qualquer leitura, né, e quando o artista produz um trabalho, né, por mais que ele tenha pensado numa longa narrativa, ela está aqui. Esse trabalho aqui, por exemplo, tem uma história engraçada, que uma ex-aluna, que é professora, né, usou esse trabalho numa atividade, colocou ali a foto do trabalho e pediu, né, para as crianças fazerem uma leitura e, né, chamou atenção para o título e tudo mais, mas tentou não influenciar muito, certa ela. Aí ela me mandou uma, que é uma menina indignada. "Que mulher porca, como que ela deixa? Como que ela faz isso? Deve ter dias de louça aí", mas olha, era o texto todo acabado. E foi o que pegou para ela, foi o que chegou para ela de sentido, né, então é isso, né. Mas oi? Ai, não lembro, mas devia ser ou os últimos anos do fundamental ou médio, porque tinha uma escrita mais elaborada, assim, mas eu não lembro, nem guardei, devia ter guardado. Enfim, esse João. E também, assim, como tem essa relação, né, com essas histórias tão estabelecidas, quase sempre não, sempre o título vai trazer essa relação, mas tem outros elementos também, como por exemplo no caso do João, que tem a água de lavar, de mergulhar a cabeça, é o batismo, mas aqui também tem um jogo com uma discussão,
Eh, discussão não, mas assim, fazendo referência, né, ao fato de chamar João, mas é alguém com características femininas, então tem muitas camadas que podem ser lidas aqui. E esses trabalhos, né, vão nessa direção. Todos eles foram feitos a partir de referência fotográfica. Aliás, eu acho que não tem nenhum trabalho aqui que não foi feito a partir de referência fotográfica, né. Fotografia no meu trabalho é uma parte muito importante do processo. Raramente ela aparece como obra, tem algumas, mas no meu processo o tempo todo a fotografia está presente, mais próxima ou até tentando me afastar um pouco dela, como nessas daqui. Aí aqui foi um processo bem variado, às vezes eu bom, eu fiquei muito imersa numa pesquisa, né, eu reli toda a Bíblia, comprei vários livros sobre iconografia cristã, aí assim, vai crescendo, você começa pensando numa iconografia cristã mais, católica, apostólica, romana, mas aí você vai para uma igreja ortodoxa, é outra iconografia, é assim uma coisa para o resto da vida. Mas então eu mergulhei muito nesse estudo e aí aconteceu que o tempo todo, além de eu ficar selecionando algumas histórias, imagens que eu encontrava me chamavam a atenção, né, quando você está imerso numa pesquisa, num processo, parece que tudo pisca, assim, né, tudo brilha. Então aqui são fotos, algumas que eu procurei, algumas que me procuraram, que eu achei. Tem 3 fotos aqui que me enviaram, né, pessoas que viram que eu estava produzindo esses trabalhos, falaram: "Nossa, aqui é a sua cara". E realmente, aí eu esse aqui, por exemplo, foi uma foto que 2 hoje professoras, né, ex-alunas também, elas são casadas, aí uma tirou a foto da outra sem perceber e me mandou, né. Então realmente isso aqui é real, existiu. A menina pode ir lá brigar. Não falo nada, porque na minha casa no domingo, no fim do dia não é muito diferente. Aquela ali é na mesma casa, a primeira, é a as mesmas meninas que fotografaram. Mas assim, quando eu falo fotografia, se você pudesse olhar a fotografia, muitas vezes, né, parece bastante, mas na maioria das vezes eu retiro elementos, faço muita montagem, até chegar. Eu vejo muito como um caminho, não é algo que eu penso como fotorrealismo de jeito nenhum. Em alguns momentos a figuração tende mais para o realismo, em outros não, mas nunca chega nesse ponto. E aí aqui a gente tem também alguns que eu não achei nada, daí eu produzi fotos para poder, né, pintar, que são esses 3 aqui remanescentes, né, tem outros. Hum. Pode falar. Considerar esses 2 trabalhos ali, acho que como tríptico, né? Eu mudei depois. Ah, não, não, eu deixei de é que na verdade ele originalmente é um tríptico, e eu até tenho a terceira pintura, mas foi mais uma questão de expografia. Se eu colocasse a terceira, eu tinha que tirar uma outra, e aí eu resolvi porque ela funciona também só com 2, né, mas quando a gente produz, quando o artista produz trípticos, assim, né, na verdade, é uma maneira, né, de continuar o processo, porque um tríptico é algo que você sempre pode separar, colocar individualmente, aumentar, a gente sempre tem que lembrar que o artista está produzindo uma coisa que ninguém pediu e que ninguém vai fiscalizar, então tem essa abertura, né, originalmente assim, pelo menos principalmente quando isso não está num livro, num catálogo, né, para decidir que Fiquei pensando uma outra curiosidade, por que não está? é por isso, é uma questão bem prática mesmo. Outro lugar, o pensamento, né? Ah, será que está expondo em algum outro sentido? Assim? Não, mas foi uma decisão em função da expografia. Da expografia, foi só isso. E a outra, assim, é uma variação pequena também, né, uma mudança, na verdade é uma
sai o rosto fica mais desfocado, mas o sentido é o mesmo. Essas daqui é interessante falar, porque elas fazem parte de um momento de transição dessa série para Sempre Convosco, porque chegou uma hora dessas pesquisas que eu é muita coisa, é muito material, daria para ficar várias encarnações fazendo esse trabalho, mas chegou uma hora que eu comecei a me interessar muito especialmente pela figura da Virgem Maria, tanto, né, a parte ali, né, que está nas narrativas, mas como também sobre a influência tão grande que essa ideia, né, colocar até é mais do que nem importa se existiu ou não, mas a ideia ela é tão influente na maneira como a gente enxerga o feminino, o que é ser mulher, o que é ser mãe. Comecei a ler também muitos textos sobre marianismo, que bem resumidamente, né, é uma teoria sobre como o arquétipo da Virgem Maria, na América Latina, influencia muito a relação da sociedade com o patriarcado, de como colocá-la como, assim, um exemplo de virtude. Olha como é bacana, né, não, essa mulher se sacrifica, né, tudo pelos filhos, nã-nã-nã. É também uma forte ferramenta, né, para a continuidade de um sistema que é extremamente desnivelado, desigual, mas tingido, assim, né, com essas tintas de algo, né, que tem até um respaldo divino. E como é forte isso, especialmente na América Latina. Enfim, é bem mai é mais complexo, mas o que chega, né, gente, e esses são os traba e vários trabalhos aqui fazem referência a essa figura, né, aquele ali é o depois da Betsabá, o primeiro ali chama Assunção, né, que é essa subida aos céus, mas aí falando num contexto doméstico, né, falando sobre a mulher que se dedica ao lar e por mais que essa seja uma tarefa extenuante, que não tem fim, que é muito pesada, que é extremamente necessária, né, ali dentro de um contexto de uma pequena comunidade que é a família, o mais alto que ela vai subir, nessa profissão, digamos, dela é para pegar uma roupa na escada. Então, assim, comecei a refletir muito sobre isso. Esses aqui é sobre maternidade, né, sobre, eh usando ali como mote a anunciação, né, que é aquele momento em que ela é informada que ela está grávida. Eu fiquei pensando isso em situações contemporâneas, das gravidezes, indesejadas, de todo o conflito moral e legal em relação ao aborto, mas enfim, é como eu disse, essas leituras essa aqui vai pouco mais também para um humor, chamei agora José, né, parafraseando o Drummond, né, como é que ela vai contar isso para o José, né, enfim. Mas depois se vocês quiserem fazer perguntas mais específicas sobre esses trabalhos, né, estou à disposição, mas vou passar para a próxima série, aí essa parte eu pedi para vocês virem até aqui, depois a gente volta para o conforto. Aí essa outra série, né, que tá com os trabalhos até o final da Parede Azul, como eu falei, chegou um ponto que eu estava tão interessada nessa figura específica, principalmente no viés da maternidade, que acabou que começou uma outra série, né, isso é muito comum na carreira de um artista, porque na carreira de um artista é muito comum isso acontecer. Raramente, né, se alguém que está ali com um trabalho consistente de pesquisa, ele vai pular de uma pesquisa para outra completamente diferente. É uma que vai, de certa forma, chamando outra, aquilo vai agregando outras coisas, algum elemento fica, e é o que acontece aqui, né. Eu continuo pensando nessas relações do sagrado com, o cotidiano, mas aqui muito mais focado no feminino e na maternidade, né, não por acaso foi a época que
eu fiquei grávida pela segunda vez, então tinha também todo um contexto, como com qualquer artista. Se você for fuçar, todo o trabalho é autobiográfico, todo o trabalho, uma natureza morta, uma abstração, ali tem algo da biografia, algumas vezes é mais explícito. Nesse caso, até aqui eu optei quase que só por autorretratos, né, para mim nesse momento fez muito sentido. E aqui tem uma pesquisa iconográfica que muda um pouco, naquela eu representava elementos, como por exemplo aquela que tem o cigarro está ali no meu na minha composição por causa da fumaça, né, o fogo que é uma das representações, a fumaça não, a brasa que é uma das representações do Espírito Santo, a Assunção, mas tudo representado, assim, mais graficamente. Aqui eu optei por usar umas simbologias mais sutis não, menos literais, como, por exemplo, a própria cor, né, o azul, que é uma cor, no catolicismo, muito associada à ideia mesmo do divino, do que não é terreno, do sagrado, mas também, especificamente, é uma das cores da Virgem Maria, né, junto com o branco, o manto, o dourado, né, que ali é a presença divina, e elementos como lírio, pomba, os véus, né, que são todos muito recorrentes nessas narrativas, mas aqui eles estão, né, por exemplo, saem aqueles ambientes, a casa e tudo mais, tudo se passa num plano, assim, mais não, um plano subjetivo, né, não tem um lugar e tem menos essa do cotidiano, enfim. Mas os trabalhos vão girar muito em torno daquilo que eu falei, dessa construção, eh, de um feminino, uma construção muito marcada, muito presente, né, e talvez, assim, seja algo que a gente não nem perceba até pegar no nosso calo, e esse foi um momento em que eu comecei a perceber muito isso, né, esse conflito principalmente interno, né, entre, a maternidade, ser uma mulher moderna, entre várias coisas, assim, e acho que é uma reflexão sobre isso, mas bem subjetiva. Mas depois também se vocês quiserem voltar com perguntas. Aí nesses trabalhos, só para finalizar, também, eu senti necessidade de mudar um pouco a maneira de pintar, a visualidade deles, né. Eu queria algo menos, pouco ainda na figuração, mas tendendo menos ao realismo e também com mais espaço de respiro, né, eu digo assim, figuras com mais menos elementos junto com elas. Trabalho muito também a mancha, a água, o dissolvido, o inacabado, e tudo é azul, branco ou dourado. Nessa série. Então, ela por isso que até no princípio eu não pensava nela como, não é assim: "Ah, agora eu parei essa série, vou começar outra". Mas essa pesquisa foi indo para esse lado, né. Tanto é que aqui tem algumas pinturas, 2 na verdade, que elas nem foram pensadas a princípio como obra, eu estava estudando ainda, mas aí depois eu gostei delas, que é aquela ali no cantinho, né, que até ela serviu mas ela tá pra mim ela é óbvia. E essa daqui atrás da Dilson também pequenininha, que era um estudo para uma maior que eu já não tenho mais, que tá em dourados, eu até queria trazer, mas não é muito complicado. Essa eu tenho muito pouca coisa, eu trouxe tudo o que eu tinha, apesar dela ser a série de todas essas, a mais antiga, né, e também a que mais eu produzi trabalhos, aquelas a maioria em aquarela, é tudo muito pequenininho, né, mas essa série eu tenho muito pouca coisa, graças a Deus, né, sinal que tá indo a produção. Esses trabalhos, eles começam antes do Todo Santo Dia. Eles são de 2012, o Todo Santo Dia eu começo em 2014. E eles têm, assim, um ponto de nascimento bem peculiar, né. Eu sempre me interessei, como vocês podem perceber em tudo aqui, por essa observação das pessoas, do cotidiano, mas sobretudo daquilo que não é público, do que é íntimo, do que se passa,
no pensamento, nas ideias, né, enfim. Então todos os trabalhos têm isso. Mas essa série especificamente, ela me deu o primeiro estalo para ela em 2012, num dia que eu saí para tomar café com uma amiga, muito minha amiga, que eu adoro, e a gente estava lá na cafeteria conversando e uma amiga dela ligou, perguntou onde ela estava e tal, e se ela podia ir para lá também. Acontece que eu detesto amiga. Não, ela nunca me fez nada, isso não é uma briga, não acho mim um porre. Assim, ela me dá nos nervos, é aquele tipo de pessoa que trata mal quem está atendendo, sempre tem uma amargurinha, assim, quando você conta um negócio, ela sempre tem ai, ó, enfim, para mim é como se chegasse uma nuvem negra, assim. Aí eu xinguei a menina, minha amiga: "Poxa, não tem que ser", mas enfim, aí entendi a situação, a menina chegou, eu fiquei só mais um pouquinho, apareceu do nada um compromisso que eu tinha que ir embora, mentira. Urgente, urgente, nossa senhora. É, era nesse nível, o compromisso. E eu suspeito que ela também não gosta de mim, tá, suspeito, assim, com fortes indícios, porque como eu já tenho essa nhaca dela, e eu tenho uma tendência ao deboche, às vezes nem é comigo, ai eu dou umas nela também. E ela tem o mesmo nome que eu, gente, ainda por aí tá. Mas ok, né, ridículo, mas ok. Aí fui embora, só que quando eu estava indo embora, a que é a minha amiga, não lembro qual das 2, falou assim: "Ai, vamos tirar uma foto". E aí, né, pediu para alguém que estava lá no lugar tirar uma foto e tiramos uma foto, né, beleza. E aí passou um tempo, uma delas publicou essa foto no Instagram, no então recém-nascido Instagram, era uma coisa nova, e tá lá as 3 abraçadas, sorridentes, quem via eu tô do lado da menina. Quem vê pensa que ali era uma amizade, de amizade. Nossa, e eu fiquei pensando muito sobre aquilo. Primeiro já não mais pensando na situação em si, né, mas como aquilo era recorrente, como se você começasse a olhar aquela rede social, ou a que era mais evidente na época, que era o Facebook, aquilo devia estar acontecendo o tempo todo, em outras circunstâncias, como a gente sabe que tá, né, aqueles casamentos maravilhosos, aí passa 3 semanas, né, eu e fulano nos separamos de comum acordo, pensa o inferno que estava aquela viagem paradisíaca. Aí eu comecei a pensar muito sobre isso. Se tornando um assunto público, mas se tornando um assunto público, não como vamos falar aqui de história da arte, algo do realismo, uma pintura de gênero querendo flagrar algo do idealismo, né, ali é o ideal, lógico que eu não ia sair fazendo assim na na guria na foto, né. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso e para além até da internet, eu acho que a internet e as redes sociais, elas só deixam isso ainda mais evidente, mas é uma coisa, nossa, se você pega um retrato de um rei de não sei aonde, né, e vai estudar um pouco sobre ele, provavelmente ele era menos bonito, e ele, na hora de fazer aquele retrato, não é à toa que ele está com aquele cetro, com aquela roupa, tem ter tudo escolhido, né, para passar uma imagem de quem a gente gostaria de ser. E eu comecei a pensar muito nisso, sobre como o tempo todo, na vida, né, mesmo não nessas construções tão, pensadas, a gente está usando máscaras. Aqui conversando com vocês, eu não sou a mesma pessoa que eu sou com os meus filhos, nem vocês também, enfim, é o tempo todo a gente está meio que vagando por personalidades, por, personalidades não, mas identidades construídas para aqueles momentos. Aí eu trouxe isso para a ideia da máscara, da fábula, de contar essas histórias. Tanto é que as primeiras, elas são todas quadradinhas, e vocês olharem, algumas têm até esse abaulado aqui, que no começo do Instagram só podia postar foto quadrada, não tinha story, era uma foto só. Então era bem para remeter mesmo a essa estética de Instagram, né, virou outra coisa. O instantâneo que não é nada instantâneo. E elas são referenciadas em foto que eu realmente peguei, né, fui me apropriando, porque eu ia pôr máscara mesmo.
fui pegando que eu ficava fuçando horas e horas e um perfil para o outro, para achar essas referências e depois eu inseria as máscaras, criando narrativas. Eu também não sei o que está acontecendo ali, mas aí eu fui imaginando narrativas, né. E aí eu comecei isso em 2012. Eles todos são pequenos também, porque poderia ter ampliado, né. Eles são pequenos, eles são em aquarela, também por uma circunstância, que nem a expografia ali. É porque bem nessa época, daí eu fiquei grávida do meu primeiro filho, e eu fiquei sem ateliê um tempo, porque o meu ateliê na casa virou o quarto dele. Então não tinha espaço, precisava fazer as coisas numa mesinha. E aí a aquarela com o pequeno formato é uma coisa que você resolve numa mesa de jantar, numa bancada, em qualquer lugar, né. É aquela história, necessidade é a mãe da invenção. Aí acabou que é por isso, mas eu gosto também muito de aquarela, enfim, funcionou bem. Foi uma série que teve, assim, ela andou muito pelo país, foi exposta em muitos lugares, entrou para muitos salões, teve exposições individuais fora daqui, enfim. Mas aí do nada não, né, mas eu comecei a me interessar por esse outro tema, e eu fiz esses trabalhos até 2014, né, não dá para ver aqui pelas datas. Aí em 2023, bem recente, eu não estava trabalhando em série nenhuma, mas aí eu me reinteressei por esse assunto. Né, ele de novo ficou interessante para mim mas nem pensando mais tanto em rede social, mas nessa ideia mesmo de identidades que a gente constrói. Tanto é que aqui eu tiro novamente, né, os cenários, vou para pintura a óleo, que é mais eu gosto muito de aquarela, mas é mais a minha paixão mesmo, a pintura em óleo sobre tela. E aí eu voltei a trabalhar nessa série depois de 10 anos, mais ou menos. Porque novamente, isso daqui não é, né, não tem uma regra para isso. A gente tem algumas séries que a gente pensa que nunca mais vai voltar, mas de repente algo ali te chama, novas ideias. É o caso dessa daqui. Tanto é que o trabalho mais recente da exposição, que é o único que é desse ano, ainda é dessa série, mas notem que é bem diferente, mas a ideia é a mesma. E aí, finalizando, esse trabalho aqui, que é eu começo a trabalhar nele lá por 2018, eu acho, 2019. E também tem esse diálogo mais com o cotidiano, e também era uma época que eu vinha dessas pinturas, né, que, são muito trabalhosas, assim, no sentido de, pensá-las, de executar, de tempo, e eu queria voltar e também o resultado delas, né, eu queria que fosse um resultado mais uma figuração mais realista. E eu estava com saudade de um outro jeito de desenhar, de pintar, que eu tinha mais quando eu entrei na faculdade, que era uma coisa mais, assim, mais gestual, ainda figurativo, mas mais gestual, mais manchado, que eu já vinha retomando ali na Sempre Convosco, mas meio que estava com saudade. Então, assim, pra mim deu uma esgotada naquele trabalho ali, fiquei um tempo sem fazer nada. E aí, de novo, né, esses tempos sem fazer nada são muito importantes para o artista, que alguma coisa sempre tá nunca é o sem é o tal do ócio criativo, né. Não o ócio exatamente, mas eu não estava com nada em mente. Aí um dia também foi bem assim, eu estava numa exposição, né, andando por uma exposição, e passaram 2 mulheres conversando. E eu nem lembro exatamente o que elas estavam falando, era um fragmento, assim, mas eu achei aquilo ali tão interessante, fiquei tão curiosa que eu quase que eu segui para ver qual que era o resto daquela conversa. Eu já sempre tive um pouco essa eu sempre gostei, assim, de pegar esses fragmentozinhos de conversa, mas para mim mesmo, sempre achei divertido. Acho que todo mundo faz isso um pouco, né, você está num ônibus, você está numa fila de espera, você ouve ali uma conversa. No e às vezes aquilo parece tão interessante que você vai até caçando alguma coisa para fazer para não ir embora daquele lugar, sala de aula, qualquer lugar sempre vai ter esses ruídos
que são essas narrativas cortadas, assim, né, que é como se tivesse uma pequena parabólica, você capta, mas ela tá com defeito, você só capta um pedacinho. Comecei a prestar atenção nisso, mas sem saber muito bem o que que eu ia fazer com isso. Aí, às vezes, quando eu ouvia alguma coisa que eu achava mais interessante, eu comecei a anotar, criei um grupo de WhatsApp comigo mesma e ficava me mandando essas frases, e aí foi surgindo. A princípio, eu comecei a tirar umas fotografias e apesar de eu ter a formação em artes visuais, ter tido essa disciplina, eu não aproveitei nada dela, eu não sei nada de técnica de não aproveitei nada não, quer dizer assim, tecnicamente, eu não aprofundei, mas nem na época também, assim, minha praia era pintura, desenho, eu não dei o devido valor, me fez falta depois. Então assim, eu não sei, eu sei o nome das coisas, fotometria, flash, mas não tenho ideia como usa isso aqui, mas eu achei que para essa série fazia sentido justamente isso, serem fotos de celular, mas não só foto de celular, foto do celular que eu tenho, que é bem peba, e fotos assim, de alguém que não está preocupado com a composição, que achou alguma coisa interessante ali, quer tirar uma foto. Assim como esses textos, são textos, né, que eu pego, eles são literatura, mas não no sentido de algo ali, né, que eu elaboro. Então achei que combinava a fotografia ser assim também. Então o que eu comecei a fazer foi associar esse arquivo de fotografias com as frases, às vezes eu já tinha a frase e aí aparecia alguma situação para fotografar, que fazia sentido, às vezes é um objeto, tem um ali que é uma ilustração de livro, enfim. Então isso aqui essa série ela é um jogo entre esses ruídos, né, de comunicação verbal, visual, e criando novas narrativas, como se fosse um motivo, né. Vai ali para o lado da ideia do pitoresco, não são coisas que normalmente entrariam para a literatura nem para a pintura, mas que em algum momento ali pareceu interessante. Aí, além das fotografias, tem muitas outras além desses aqui, é um recorte bem recortado, tem muita coisa dessa série. Aí, além das fotografias, depois eu comecei a fazer alguns desenhos também, justamente por isso eu estava com vontade de voltar para o desenho mesmo, para coisa mais gráfica, o traço, a linha, que eu também gosto muito. E todos eles têm essa mistura aí de literatura e artes visuais e pequenas narrativas, né, chama Inventário do Intermédio. E esse trabalho eu ainda às vezes faço, pontualmente quando eu não estou mais procurando, mas às vezes aparece uma frase ou uma imagem, daí eu retorno para ele. E no momento, então, é isso que eu tenho feito. Algumas coisas mais pontuais, mas eu tenho me dedicado mais à série das fábulas, retornando agora. E, assim, quando eu falo me dedicado, né, parece que eu estou pintando o dia inteiro, mas eu tenho uma rotina de ateliê muito pobre, assim, no sentido de que a maior parte do tempo eu estou trabalhando com arte, mas aqui na universidade, na sala de aula, na pesquisa, no mestrado, aí tem toda a minha vida pessoal também. Eu confesso que eu tenho ido bem pouco para o ateliê, agora nesse semestre eu pretendo me organizar melhor. É isso, devagar e sempre até que até que deu para produzir bastante coisa. O importante é não parar, porque se a partir do momento que você realmente para, é muito difícil você retomar. Eu sempre tento não parar completamente, mesmo que eu não esteja produzindo, eu estou pensando, juntando referência, fazendo anotação, fazendo os que podemos.